Olá, meus queridos alunos! Que bom estarmos juntos novamente em nossa aula de inglês. Lesson 11. Então, a nossa lição número 11, mesmo de forma remota, nós estamos tendo as nossas aulas. Que bom que você possa estar nos acompanhando agora. Então, vamos ver a nossa lição 11. Acompanhar juntos para que nós possamos estar tendo as nossas aulas. Então, continuando as técnicas de leitura em inglês. Então, quando a gente pega um texto, a gente ser capaz de traduzir, de interpretar aquele texto. Então, na aula passada nós vimos as cognate words, né, que são as palavras semelhantes do inglês no português. Então, nos ajuda a entender, a interpretar e a traduzir um texto. Hoje nós vamos ver como técnica de leitura em inglês as palavras repetidas e as marcas tipográficas. Pay attention, preste atenção para que possamos aprender melhor a entender e a traduzir os nossos textos em inglês. Então, revendo, revisando, revision, técnicas de leitura em inglês, né? Ler, interpretar ou traduzir um texto em inglês não é difícil, nem um trabalho árduo, nem mesmo exige fluência no idioma, né? E aí nós temos as principais técnicas para a compreensão de um texto na língua inglesa, né? Que envolve as palavras cognatas, que nós vimos na aula passada, e agora nós vamos ver as palavras repetidas e as marcas tipográficas, e na próxima aula nós vamos ver skim, scan e inferência. Então, na nossa aula de hoje, vamos ver as palavras repetidas e as marcas tipográficas. Então, em um texto de inglês, nós temos as palavras repetidas. É quando certas palavras se repetem várias vezes no texto, mesmo com formas diferentes. Normalmente são importantes para a compreensão. Um autor não repete as palavras em vão. Se elas são repetidas, é porque são importantes dentro do texto. E aí, quando nós pegarmos um texto em inglês, nós vamos ser capazes de identificar essas palavras repetidas, nos auxilia no entendimento, na interpretação e na tradução de um texto em inglês. Então, temos esse texto exemplo, né? Então, Japan is situated in northeastern Asia between the North Pacific and the Sea of Japan. The area of Japan is 377,873 square kilometers, near equivalent to German and Switzerland combination or Swiss mile from California. Japan consists of 4 major islands, surrounded by more than 4 million smaller islands. Japan's topographical features include the east finds with varied scenery, foreign northlands, which have very often volcanoes and twisted valleys that invite visitors in the mysterious world of nature. Então, pegando um texto desse, nós, como técnica de leitura, podemos identificando as palavras repetidas. Então, nós temos aqui, ó, Japão, repete várias vezes, North, Pacific, né? Smile Island, Japão, coastlines. Então, essas palavras que se repetem nos ajudam na tradução e interpretação de um texto. Também nós podemos
fazer a mesma técnica da aula anterior, né? Identificando as cognative words, né? Então, ó, situate, outra palavra, area, kilometers, equivalent, German, California, consist, né? Major, topographical, factories, né? Varieties, scenery, né? Mountains, volcanic, né? Tudo isso, visitors, mysterious, nature. Então, palavras cognatas que nos ajudam a entender o texto e as palavras repetidas também. Ok? Agora, vamos falar sobre as marcas tipográficas, né? Marcas tipográficas são elementos visuais que nos auxiliam na compreensão do texto. Reconhecê-las é um auxílio bastante útil à leitura do texto em inglês. A atenção com as datas, com os números, com as tabelas, com os gráficos, com as figuras. Quando isso vem num texto em inglês, já nos ajuda a entender, já nos ajuda a interpretar e a traduzir aquele texto. Então, vamos ver um exemplo. Então, dicas tipográficas que a gente pode identificar num texto, né? Os recursos utilizados pelo autor para auxiliar na compreensão do texto, né? Ressalta informações relevantes. Então, nós devemos observar os títulos, né? Os subtítulos do texto, né? Que vem lá em cima, o título, o subtítulo, o que está em negrito, né? O que está em itálico, as maiúsculas, aquelas palavras que vêm em maiúsculas, as figuras, fotos, quadros, tabelas, gráficos, né? Parênteses, né? O que vem entre colchetes, né? Tudo isso nos auxilia, nos ajuda no entendimento do texto quando a gente pega ele, né, para compreensão, para interpretação. Teve um aluno que me perguntou assim, mas professor, por que a gente precisa, né? Porque quando vocês forem para o ensino médio, vocês vão ter mais textos para tradução, para entendimento. Lá vai continuar estudando inglês. E aí, são técnicas que vocês vão levar para a vida toda. Quando for fazer provas, né, testes para o próprio Enem, e na faculdade também, muitos textos em inglês para estudar, para traduzir. E aí aqui nós temos esse texto exemplo. Então, antibacterial soft screw. Soft screw kills 99% of household germs and bacteria, while it cleans and removes stains. Yet it is a skin as area to your surface. Use a directed 1998 the Clorox Company. Então, pegamos o texto, nós observamos várias marcas tipográficas. Então, observemos o título, como que ele está, as imagens que acompanham, certo? E as informações. Geralmente nos concursos, no Enem, nos testes que a gente faz, se coloca um texto dessa forma e aí se colocam perguntas como essas. Ou seja, baseado no texto que a gente recebeu lá, vem as perguntas e aí as alternativas, né? A primeira pergunta.
Qual das alternativas abaixo não representa uma marca tipográfica no texto, né? Que não representa. Então, a resposta, né, que não representa uma marca tipográfica é It's a keen as ever. O número D, a questão D, porque ela está no texto, então ela não é uma marca tipográfica. O número 99,9% é uma marca tipográfica, o título em negrito é uma marca tipográfica, a gravura do soft screw, né, o produto, é uma marca tipográfica. Segunda questão, qual é a classificação do texto, né? Então, ele é um texto publicitário, certo? Qual é o assunto tratado no texto? O texto fala sobre um produto importado, inovador para simplificar a limpeza. O texto fala sobre um produto que mata germes e bactérias enquanto limpa e remove manchas. O texto fala sobre a inovadora indústria da Clorox Company. O texto fala sobre um produto inovador que remove 99,9% das manchas. Aí a gente pode voltar lá no texto, olha o texto, analisa o texto e volta para a questão. Então, é a alternativa B. Né? O texto fala sobre um produto que mata germes e bactérias enquanto limpa e remove manchas. A quarta questão, né? Qual o nome do produto citado no texto? Aí a gente volta no texto e vê. O produto é o soft scrub, né? Tá lá, ó. Vamos voltando lá no texto. Olha lá, o soft scrub é o produto. A quinta pergunta, né? Qual é a sua eficácia? Então, remove 99,9% das manchas, limpa toda a superfície do chão e das paredes, elimina 9,99% de todos os germes e bactérias, ou limpa todos os móveis da casa. A gente volta lá no texto para responder, né, que é a letra C, né, elimina 9,9% de todos os germes e produtos. Então, essas são mais duas técnicas, meus queridos alunos, mais duas técnicas que nós temos para entender, traduzir um texto em inglês. Então, vemos cognate word, que são palavras parecidas no português e inglês, e as palavras repetidas e as marcas tipográficas. Tudo isso nos auxilia na tradução de um texto. E próxima aula temos mais algumas técnicas para que nós possamos pegar um texto e traduzi-lo. Então, meus queridos alunos, espero que vocês tenham assistido a esta aula, compreendido e entendido. Estamos enviando as atividades e só uma coisa, né? Estamos enviando as atividades para que vocês acompanhem pelo vídeo, mas também a gente vai mandar a correção. Ok? Muito bem, meus queridos alunos, terminamos aqui a nossa aula. Que possam ter um bom dia e estudem, né? Estudem e façam as atividades. See you later! Até mais!